Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje falando aí do adiamento do depoimento do ex-presidente Lula, né? A pedido da Polícia Federal, Sérgio Moro deixou agora o depoimento de Lula para o dia 10 de maio. O que esperar? A continuidade de um processo que cada vez mais a população brasileira percebe, como aquela criança da metáfora, que o rei está nu. Quando se fala essa, né? O rei está nu é a história de um rei que, numa loucura, num comportamento atravessado, as pessoas, os súditos todos dizendo como se tivesse tudo normal. Até que uma criança chegou e disse: olha, o rei está nu. Em relação a esse processo, as evidências estão mostrando que a situação do ex-presidente Lula fica cada vez mais difícil. O embate não é mais apenas um embate jurídico, processual. O último depoimento de Léo Pinheiro foi muito contundente em relação ao triplex. Mas não é apenas o triplex, são vários processos. O adiamento do dia 3 para o dia 10, a pedido da Polícia Federal, ele pode ter sido por questões de organizar mais a segurança, mas pode ter sido também para colher novos depoimentos ou até provas como consequência desses últimos depoimentos, inclusive o depoimento de Pallotti. A gente vê, inclusive, figuras expressivas, indignadas, expressando publicamente a desaprovação ao comportamento do ex-presidente, como, por exemplo, o linguista Noam Chomsky, uma das maiores autoridades em política internacional, que até poucos dias atrás apoiava Lula, Dilma, as esquerdas. Ele disse que Lula conseguiu dizimar com esse comportamento as esquerdas na América do Sul. Isso está repercutindo nos países da América do Sul. O Frei Leonardo Boff, até poucos dias atrás, um incondicional apoiador do ex-presidente, já declarou a sua decepção, publicamente inclusive, e o mal que esse comportamento dos governos petistas, a corrupção dos governos petistas, provocou no socialismo, nas esquerdas, na credibilidade política, ideológica dos partidos de esquerda. E isso é algo que, para recuperar não apenas a economia do Brasil, mas um pouco da credibilidade que qualquer partido ou qualquer matiz ideológico deve ter em relação a governos associados ao comportamento como teve nesses últimos anos aí, e até apoiados pelos governos petistas, como na Venezuela, na Bolívia, no Equador. Tudo isso hoje está em xeque, está em questão. Então o encontro do presidente com Moro não transforma no grande momento. É mais um momento, porque qualquer que seja o resultado, vai ter desdobramento. Vamos lá, se o juiz Sérgio Moro condenar Lula, vai ter a segunda instância, que mantendo a condenação pode impedi-lo de ser candidato. Enquanto isso não ocorre, Lula está procurando cada vez mais transformar a questão processual jurídica numa questão eleitoral, dando entrevista a emissoras de rádio, o máximo que puder, participando de encontros, como ontem em Brasília, ele participou de um encontro e disse que está ganhando força e que vai lutar. Então ele está querendo formar uma agenda eleitoral, enquanto a agenda processual está desgastando cada vez mais a sua imagem, como consequência, inclusive, a imagem do PT. É inegável que o PT foi muito, desde a sua criação, associado ao ex-presidente Lula. Ninguém pode descartar essa possibilidade. Agora ele assumiu mesmo o protagonismo geral, o comando geral, o mando geral, inclusive no PT, que ele deixava que outros cuidassem disso, e agora, pessoalmente, ele está se encarregando da própria agenda do PT. Esse encontro, que foi adiado do dia 5 para o dia 10, ele pode ter algumas interferências, digamos assim, processuais, como já houve aquele pedido para que não tivesse o acompanhamento, a presença de Lula para todas aquelas testemunhas. O juiz Sérgio Moro disse: olha, se você diminuir a quantidade de testemunhas, trouxer realmente aquelas que efetivamente são necessárias e não uma quantidade muito grande para procrastinar, como uma chincana no processo, a gente pode até chegar a um ajuste. Então esse diálogo está ocorrendo.
E eu acho que, para não ficar o assunto fora desse comentário, deve ser preso ou não, nesse momento, para mim, eu acho irrelevante. Eu acho que prender é o que ele quer. Talvez seja melhor ele ser preso para ficar como vítima e eleitoralmente crescer muito mais do que ficar solto, sangrando. Ele continua sangrando solto. Se ele for preso, estanca a sangria, aí passa a ter muito mais solidariedade. Ah, porque preso? Porque não prendeu aquele outro. E aquele outro. E aquele outro. E todos aqueles que estão envolvidos. Aí é bom para ele. A prisão, nesse momento, eu acho, não é algo que deva ser criado uma expectativa e como decorrência desse encontro com o Sérgio Moro. Nem antes, nem durante e nem depois mesmo que ele seja condenado, porque o condenado em primeira instância pode permanecer solto até que seja condenado em segunda instância. Aí já é outra história. E a gente vai aguardar, eu acredito, mais alguns dias, mais algumas semanas ou até meses para a conclusão desse processo do triplex. Mas tem mais outros 4 ou 5 aí envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção, inclusive no exterior, em relação a financiamentos para o governo de Angola. Tem a questão do sítio de Atibaia também, que essa envolve já a Odebrecht. Tem a questão das palestras que ele fez no exterior, que não fez ou que deixou de fazer, mas que recebeu e foi muito bem pagos por elas, tanto pela Odebrecht como pela OAS. E tem, como último desfecho, para que tudo seja democrático, legal, a presunção da inocência, que ninguém pode descartar. A presunção da inocência e o devido processo legal, hoje, é o que estão dando essa condição para que ele continue, inclusive, nas ruas, fazendo campanha.